Dormiu. Olá, tudo bom? Eu sou Sandra Calheiros, uma das 7 psicólogas do grupo Descobrindo Crianças. Eu atuo em Brasília e hoje eu vim falar para vocês de um tema bem importante na clínica de crianças e adolescentes, que é a questão da superproteção. Muitos pais, eles tentam poupar os filhos em excesso de qualquer perigo e frustração. Eles têm uma preocupação excessiva com a proteção das crianças. A superproteção, ela se equivale à negligência. Mas por quê? Se são conceitos opostos? É porque os dois se igualam na questão de que são considerados riscos para o desenvolvimento das crianças, tanto risco emocional como social e até mesmo físico. Os pais superprotetores, eles limitam e prejudicam a autonomia dos filhos. Muitas vezes o filho ou a filha de pais superprotetores, eles se sentem extremamente controlados, cobrados, vigiados e até mesmo invadidos pelos seus pais. Os pais querem saber tudo o que acontece o tempo inteiro. Nós sabemos que a infância é uma época decisiva para a formação da estrutura da personalidade da criança que está se desenvolvendo. A pergunta é: qual que é a ideia que o filho ou a filha de pais superprotetores tem de si mesmo? Qual que é a autoestima dessa criança? Qual o seu nível de segurança que ela tem na vida? Então nós vamos tentar responder isso um pouco. O comportamento desses pais, eles têm uma coisa em comum. Eles têm um medo intenso de que os filhos se machuquem, de que aconteça alguma coisa, que os filhos se acidentem, que peguem uma doença ou até mesmo um trauma, uma violência. E com isso eles acabam proibindo os filhos de qualquer atividade social, de qualquer atividade na escola, onde eles não estejam presentes. E eles costumam também fazer as responsabilidades que são do filho no lugar dele. Então, numa época onde a criança já tem condições de fazer sozinha, de fazer por si mesma, ela já tem maturidade para isso, mas eles acabam prolongando em excesso uma fase. Por exemplo, eles costumam dar banho nas crianças, eles costumam ajudar elas a se arrumarem, a cortar a carne, amarrar o cadastro, carregar a mochila, tudo isso numa época onde a criança já tem condições de fazer sozinha isso, e é muito importante que ela faça. Então, assim, eles tratam essas crianças como se elas fossem bebezinhos, como se elas não tivessem capacidade de fala, como se não tivessem capacidade de locomoção, né? E eles costumam dizer: meu filho não precisa passar por nenhuma dificuldade, porque eu vou sempre estar protegendo, e que ninguém faz isso melhor do que eu. Essa é uma fala bem presente nesses pais. E eles não consideram a opinião dos filhos, não consideram a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de pensar diferente. Eles querem responder e decidir tudo o que acontece na vida deles. Então, assim, isso afeta a vida dos filhos? Sim, afeta. Por exemplo, na adolescência tende a ser adolescentes mais desajustados, irresponsáveis, negligentes. Eles acham que todos têm que satisfazer as suas vontades, né? E é comum que quando adultos eles se tornem pessoas inseguras, pessoas com dificuldades de crescer, de amadurecer, ansiosos, indecisos, às vezes perfeccionistas, pessoas que têm dificuldade de decidir as questões da sua vida, né? Muitas vezes eles têm dificuldade na área social, em casa, eles não têm tolerância nenhuma à frustração. Então tudo isso pode ser causado por pessoas que tiveram na infância pais superprotetores.
esses prejuízos, eles atingem também os pais, no sentido de que, próximo de uma criança superprotegida, tem pais que se sentem sobrecarregados também, né? Bom, e o que fazer para evitar isso? Então agora eu vou trazer algumas dicas de como evitar esse comportamento superprotetor. Todo esse comportamento superprotetor, ele pode ser evitado com uma proteção cuidadosa, amorosa, mas equilibrada, né? Os filhos precisam aprender a andar com as suas próprias pernas, até porque os pais não vão estar sempre presentes, né? Então é muito importante que eles desenvolvam autonomia, né? É importante que os pais deem as ferramentas necessárias para que os filhos desenvolvam as suas próprias defesas e façam suas próprias escolhas. Então, os pais devem observar o comportamento dos filhos e liberá-lo para novas experiências paulatinamente, de acordo com o seu desenvolvimento, de acordo com a sua maturidade, e liberando os filhos para fazerem as coisas sozinhos, para desenvolverem essa autonomia, né? É importante também não exigir um comportamento exemplar, né? Deixar que a criança muitas vezes erre, né? E quando aparecerem os erros, orientar, apoiar e incentivar os filhos, né? Outra questão é refletir a respeito do comportamento e conversar com os filhos sobre suas preocupações, mostrando que confia nele, né? E se houver muita dificuldade em resolver esses conflitos e esses problemas, é importante procurar uma ajuda profissional, principalmente de um profissional de psicologia, que ele vai poder orientar e ajudar a passar por essas situações com mais tranquilidade, né? A autonomia e a independência, elas são muito importantes, são valores muito importantes na vida. A pessoa, quando consegue ter autonomia, ela tem um sentido de autorrealização na vida e ela pode sair em busca dos seus objetivos e do seu desejo, né? Então, por último, eu queria falar que o essencial é cuidar, sim, com amor, com proteção e usando bom senso, né? Os pais devem proteger os filhos de situações que possam ser estressantes e perigosas. No entanto, é importante que eles passem para os filhos uma segurança, onde eles possam passar por situações frustrantes e superar isso sempre com o apoio dos pais. Então era isso que eu queria falar para vocês, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui mesmo, ou podem também mandar recado no nosso canal Descobrindo Crianças, e a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada pela atenção.